Sejam muito bem-vindos oficialmente ao nosso primeiro podcast. Estou aqui com o nosso mentor Danilo Faria, ele que é pai do José Gabriel, que inclusive hoje temos um evento muito importante na vida do José Gabriel, que ele vai ser batizado. E também meu marido, inclusive, mentor de vendas para clínicas e vendedor há mais de 15 anos. Então, nada melhor do que ele para se apresentar. Danilo, seja muito bem-vindo. E para começar, eu já vou emendar aqui e pedir para você contar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional nesses 15 anos. E já falando, né, sobre vendas, como que vendas entrou na sua vida, transformou aí a sua vida. E aí você já pode até emendar falando como que você vê que a venda muda a mentalidade dos empresários e também, né, do seu público, que são aí todos os doutores. Bacana, bacana. Priscila, minha amada esposa, meu filho também está aqui. Hoje temos um marco importante na vida do José. José vai batizar, né? Isso é uma alegria muito grande para nós. E falando, né, da minha trajetória, como eu comecei, eu iniciei no mundo das vendas em 2011. 2011 foi o primeiro contato que eu tive ali com esse mundo fantástico que é as vendas, né? Eu vinha de carreira corporativa, trabalhei numa grande empresa daqui da nossa cidade, né? E foram 5 anos na área administrativa e eu caí de gaiato, né, no mundo comercial. Até o CEO dessa empresa era uma pessoa que estudou até a 4ª série e foi o meu primeiro mentor. E nós vamos falar a respeito de mentoria aqui, né? Esse profissional estudou até a 4ª série, mas foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que eu tive a oportunidade de ter contato próximo. Eu entrei como vendedor, saí como gerente dessa empresa, fiquei 4 anos nessa empresa e literalmente ele me mostrou o que é possível através das vendas. Ele com até a 4ª série foi uma pessoa que tinha milhares de pessoas abaixo, né, compondo o seu time, sempre buscando novas ferramentas. E um dos hábitos hoje, inclusive, que eu tenho na minha vida, né, e eu divulgo isso nas redes, é o hábito da leitura. Então, ele estudou até a 4ª série e toda essa bagagem dele como profissional vinha através de livros, né? Então, o estudo faz parte dessa composição e dessa skin do vendedor. E através, né, dessa empresa foi onde eu iniciei ali a minha carreira no mundo das vendas e graças às vendas, hoje eu posso dizer que eu me sinto realizado profissionalmente, pessoalmente. Não, como diz o nosso mentor Flávio Augusto, né? Nós hoje não dependemos do sistema, né? Então não estamos reféns de INSS, não estamos reféns de serviços públicos, entre outras coisas, né? Não temos um teto de ganho. Então tudo isso é só vendas que permite, né? E aproveitando até um pouquinho de um gancho, né? Um pouco antes de virmos para cá, estava com uma cliente, né? Que até o fim do dia vai sair essa negociação, né? Vocês acompanharam. E a gente estava falando justamente a respeito desse quesito, né? Muitos profissionais hoje na internet existem N profissionais trabalhando com N ferramentas que resultam hoje, basicamente falando, entre marketing, vendas e gestão, né? Mas, acima de tudo, o problema de qualquer negócio é vendas. Por que vendas? Porque se você não vender, você não tem prédio, você não tem médico, você não tem dentista, você não tem equipe. O princípio básico é vender. Primeiro você vende. E aí depois você estrutura todo o processo. Então, ao longo desse período, né,
Hoje somam aí mais de 14 anos na área comercial. Eu levo, e nós vamos entrar um pouco no mérito, né? Um pouquinho ao longo de 2 horas no mérito, né? De como é o nosso trabalho voltado para as clínicas e como que nós contribuímos aí para os resultados desses profissionais. Maravilha. E ainda sobre a sua trajetória, Danilo, depois, né, como que você saiu, imergiu, né, primeira vez em vendas e depois, depois ao longo aí desse seu período, você hoje tem, né, esse nicho específico aí de mentoria de vendas. Então, como foi esse desenrolar da sua história até você chegar, né, até aqui hoje? Bacana. Quando eu saí dessa primeira empresa, eu vim para o mundo de franquias e ali foi o meu primeiro contato com a área da saúde. Isso foi em 2014, né? E ali eu tive o meu primeiro contato com médicos. Eu vendia franquias de clínica médica. E uma coisa muito interessante que eu identifiquei ali vendendo essas franquias foi que o médico, o dentista, o profissional de maneira geral da área da saúde, ele não aprende na faculdade a vender e a gerir. A faculdade não ensina. Hoje nós temos clientes, né, que figuram aí no cenário dentro de suas especialidades, que são pessoas extremamente relevantes, né, no cenário e de acordo com as especialidades que eles têm. Mas uma coisa eu posso afirmar categoricamente, você que é médico, que é dentista, que está me assistindo aqui, você pode comprovar isso. A faculdade não vai te ensinar a vender e nem a gerir. Isso não se aprende. O que nós trazemos dentro da mentoria seja comigo ou com qualquer outro profissional, isso você vai precisar buscar. Não se aprende. Né? E aí, até mesmo nessa call que a gente estava falando, ali com essa profissional, né? Que eu estava em contato com essa profissional, eu trouxe até um caso, nós temos uma cliente, né? Que é palestrante em Harvard, e é nossa cliente. E nós tiramos o resultado dela, né? Depois eu vou trazer números aqui, mas ela cresceu 3 vezes em 90 dias. E aí, dentro desse primeiro contato que eu tive com a área da saúde, né? Eu falei, aqui tem um negócio. Né? Aqui tem um negócio. E aí, ao longo desses 10 anos, atuando ainda no segmento de franquias, né? Tivemos contato com outro produto na área da saúde. Então, assim, a gente tinha sempre aquele flerte ali, né? Com a área, né? E aí, quando foi em 2022, eu fui designado, um sócio investidor, ele investiu num negócio e ele me designou para trabalhar ali, dessa vez, de forma direcionada com dentistas. E aí, fui, né, atuei nesse nicho novamente e, mais uma vez, a mesma percepção. O que acontece? Hoje nós temos, principalmente por parte dos profissionais, uma grande dificuldade em atrair paciente. E muitos deles, né, quando a gente abre uma sessão de reunião aqui, eu tô com a agenda lotada, eu tenho agenda pelos próximos 2, 3 meses ali fechada. E aí eu sempre devolvo a pergunta, doutor, tá com a agenda lotada, mas tá faturando? Porque agenda lotada não quer dizer nada. Né? Imagina assim, eu faço uma média de 100, 120 atendimentos por mês, como foi nessa call falada agora. E qual que é o teu ticket médio? Né? Nós temos clientes hoje que fecham 18, 20 contratos, né, com clientes e estão faturando acima de $500 mil. Nessa call que nós fizemos agora, mais de 100 atendimentos e não estava faturando 40, 50 mil reais. Então, já até me alonguei aqui um pouquinho, né, trazendo já situações do cotidiano, mas diretamente ligado à área da saúde, são 14 anos, 15 anos, estamos indo para 2025, 15 anos de área comercial,
né, de vendas de skin in the game, né, de pele em jogo, e só na área da saúde são mais de 10 anos. Maravilha. Então, contando um pouquinho também desses seus clientes, desses seus mentorados, gostaria que você compartilhasse um pouquinho desses cases, desses resultados, o que você viu, assim, que você identifica, né, como um gargalo aí na maioria dessas clínicas que você conversa, e o que você vem aplicando muito, né, e quais são os resultados que esse público vem colhendo com o seu trabalho. Show. De maneira geral, eu vejo que a grande dificuldade de todo dono de clínica, de um médico, de um dentista, é o time. Esse é o maior gargalo. E você, doutor, que está assistindo esse vídeo aqui, esse não é um problema teu, tá? Nós temos clientes Rio, São Paulo, Fortaleza, Natal, no Norte, Belém, e gente do Brasil, Minas, né? Então, assim, de uma maneira geral, toda call que nós abrimos de diagnóstico, o primeiro ponto que o profissional traz é assim: Danilo, tô com um problema aqui com o meu time, né? Danilo, tô com problema com a minha secretária. Danilo, eu preciso de uma pessoa para vender. E dentro desse escopo, né, dentro dessa principal dor, o que eu quero principalmente frisar aqui, que a importância de um time bem treinado. Quando você diz assim, quando o profissional diz para mim assim, Danilo, eu tô com um problema com a minha secretária. O que eu sempre trago de visão para esse profissional? De fato, né, é uma situação que de maneira generalizada existe, mas eu devolvo a pergunta. Quanto que você tem investido nessa tua secretária? Que ela deve ser a maior aliada do médico, né? Exato, porque assim, a tua secretária, doutor, ela tem o poder de te impulsionar e te fazer crescer 5, 10 vezes. Assim como nós temos aqui, né? Nós pegamos secretárias que, assim, cruas, né? Abertamente falando, e só que com muita vontade de aprender, muita sede de aprender. E essa secretária com vontade, doutor, ela te impulsiona, ela te alavanca, né? Assim, como nós temos resultados de clientes que saíram de 60 para mais de 320 mil reais de faturamento. Uma cliente nossa, endocrinologista de São Paulo, que saiu de 270 mil para mais de 600 mil reais de faturamento. Cirurgiões plásticos, né, que teve pico de faturar agora, recentemente, mais de R$500 mil numa cidade de 60 mil habitantes. E nunca teve esse tipo de faturamento. Mas tudo isso se deve à tua secretária. Então, olha para ela e enxergue que a tua secretária é a sua maior aliada. Porque se ela não tiver engajada com aquilo que você tem no negócio, com aquilo que você tem como proposta, como princípios, como valores, que é algo que a gente prega bastante dentro da nossa mentoria, ao invés de te impulsionar, ela vai te derrubar. Então, o que você, né, precisa avaliar? E isso é algo que a gente entrega como premissa, né? Nós tivemos situações recentes, né, de clientes onde, logo que nós começamos o trabalho, né, identificamos que tinha ali uma questão relacionada à secretária. E trouxemos a visão, né? Eu trouxe a visão para essa profissional, olha, é necessário que faça troca. Mas, acima de tudo, eu parto do seguinte princípio. Eu não abro uma call e falo assim, você tem que mandar a tua secretária embora. Não, pelo contrário. Todo mundo, até que se prove o contrário, tem potencial. E uma coisa que eu quero te trazer aqui também, doutor, que venda não é dom. Venda não é dom. Venda é técnica. Eu, particularmente, eu me considero uma pessoa tímida, na verdade. Muito tímida.
Quem me conhece sabe, assim, que eu sou uma pessoa tímida, né? Mas as vendas me permitiram, hoje, ao longo da minha carreira, eu criei uma skin, né? Uma persona que, através de ferramentas, através de metodologia, através de muita leitura, muito estudo, isso faz com que alguns traços da sua personalidade você consiga trabalhar com ferramentas comerciais. E aí, trazendo essa visão para sua secretária, é o mesmo ponto. Se ela tem vontade de aprender, a gente molda. Ela é totalmente moldada, né? Então, assim, a gente pega ali as meninas, quando a gente começa, né? O time fica todo assustado, né? Nossa, e agora tem... o Danilo vai olhar isso, eu vou olhar aquilo, né? Através das métricas que a gente implementa. Então, o time acaba tendo um certo receio ali no início, né? Porque a gente escancara toda a operação. E aquele time que tem determinação, que tem vontade, ele acaba fluindo. E aí, só trazendo esse ponto sobre essas duas situações que a gente identificou, o time literalmente, né, não estava querendo fazer. Não estava querendo fazer. E aí, esse diagnóstico ele é bem preciso. Por quê? São 15 anos. E o nosso trabalho ele é totalmente personalizado. Um dos grandes diferenciais do nosso trabalho é que nós não trabalhamos com grupo. Nós trabalhamos de forma individualizada e personalizada. Então, todo o trabalho de mentoria é com você, com o seu time e quem mais você vai envolver ali dentro da operação. E aí a gente consegue ir a fundo, né? Na operação, você consegue de forma mais detalhada trazer essas informações para nós. E graças a isso a gente chegou à conclusão, olha, depois de investir nessas meninas, investir em treinamento, chegamos à conclusão, é melhor que você desligue essa profissional, porque isso estava impactando diretamente no resultado da clínica. Sim, e também tem casos opostos, né? Até recentemente escutei uma aí relatando que ela vinha de cobrança de call center e ela falou que já estava meio criando aversão a vendas, e aí com o seu trabalho ela entendeu assim, que com a técnica certa, bem direcionado e também com as metas, né, bem claras ali, ela se descobriu uma verdadeira vendedora, né? Conta um pouquinho aí dessa história. Exato, esse é um caso muito interessante, é uma grande cliente que nós temos, né? E um ponto que chama mais atenção, que quando nós começamos o trabalho, essa cliente me lançou um desafio. Ela veio com a seguinte proposta, quando a gente ao fechar o negócio, né? Ela falou assim, Danilo, dentro do trabalho, o trabalho tem um escopo de 90 dias, né? A primeira etapa do trabalho. Se em 90 dias você fizer o meu negócio crescer 15%, a gente renova e aí eu venho com uma nova... A gente vai para um novo step e a gente senta e renegocia. E aí, olhei para aquilo, né? E eu não gosto muito de um desafio, né? Eu falei, legal, doutora, vamos lá. 15% dentro de 90 dias. Fiz uma anamnese do cenário dela e topei, porque era totalmente factível, né? A gente coloca em uma premissa rasa dentro de 90 dias um crescimento de 30%, que é bem pé no chão e dá para se fazer. 15%, falei, bora, vamos lá. Iniciamos o trabalho, né? Tá completando 90 dias agora, né? Estamos em fase de renovação contratual. E essa profissional, ela teve um crescimento de 3 vezes o negócio. Ela saiu de 270 para mais de 600 mil reais de faturamento. E o ponto que você trouxe aqui, ela tem uma assistente, que é aonde eu toco no seguinte fator. Vontade. Se não tiver vontade, não acontece. Você vai investir em 1, 2, 3 mentorias e assim sucessivamente e não vai. O time precisa ter vontade. E acima de tudo, o time é um reflexo do profissional, da liderança. Líder. Então,
Ah, Danilo, o teu trabalho funciona? Funciona. Só que se o profissional não tiver engajado, não adianta. A mentoria, ela é 50-50. 50% eu fazendo o trabalho e 50% o profissional e o time. E algo que eu gosto de trazer é que é o seguinte, eu não dou o peixe. Eu ensino a pescar. Porque se eu te der o peixe toda vez, a gente vai fechar um contrato vitalício. Você vai ficar refém, eu sei fazer. Eu sei vender, eu sei estruturar, eu sei gerir. Você não sabe. Né? Então você ficaria refém do meu trabalho ao longo da vida. E aí, né, agora, quando nós tivemos esse pico de faturamento de mais de 600 mil reais, eu sentei com o time, né, e peguei assim, qual que foi o maior aprendizado daquele mês? E um ponto interessante, né, a assistente até se emocionou, que ela vinha de uma experiência de call center, aonde a gente sabe, né, que call center tem ali pressões absurdas para resultado, para métricas, né? E ela vinha de uma frustração, porque lá ela não conseguiu ter êxito. E hoje eu posso te falar assim que dentro do portfólio que a gente tem de clientes, a performance dela está muito acima da média. Muito acima da média. São resultados diários ali de 30, 40, 50. Tivemos pico de faturamento num único dia de mais de 100 mil reais e ela vendendo. Imagina uma secretária vender mais de 100 mil reais num dia. Ou seja, isso é totalmente factível. Só que não é só o trabalho, é a vontade dela. Por isso que eu digo que a secretária é a maior aliada do profissional. E aí ela contou, né, que ela vinha dessa frustração de não ter atingido e ela falou, não, venda não é para mim. Não nasci para isso não. E o fator é, né, que ninguém nasce, de fato. Só que você treina. E o time trouxe outro ponto interessante, que é de toda a estruturação do trabalho, uma parte do ferramental, né, que a gente implementa e que dá muito certo, que é o PDCA diário. Para quem não conhece o que é o PDCA, que é Planejamento, Desenvolvimento, Checagem e Ação. Então nós trabalhamos dentro desses 4 pilares. Semanalmente nós reunimos com o time e você, doutor que está me assistindo aqui, se você não tem um horário na tua agenda para olhar a operação, da onde você está é daí para baixo. Você vai continuar cavando. Você está no caminho certo para o fracasso. O médico, o dentista que não tem horário na agenda para olhar a operação, eu quero só fazer procedimento. A gente usa um jargão aqui no interior, né, que é assim, o que engorda o gado é o olho do dono, né? Então, nossa, eu confio na minha secretária. Legal, você tem que confiar nela mesmo, né? Ela é teu braço direito. Mas se você não sentar e olhar como tá o resultado diário, olhar aqui, vou te trazer uma métrica simples que você deve avaliar. Quantos leads você recebeu nessa última semana? Quantos agendamentos foram feitos? Desses agendamentos, quantos converteram em procedimento? Qual o ticket médio que foi fechado por paciente? Qual é o perfil desse paciente? Algumas métricas aqui simples para você avaliar aí. Se você não sabe essas métricas, você já tem um grande problema. E aí, né, o time trouxe justamente essa visão que nós levamos. Porque, além de nós aplicarmos as ferramentas, nós acompanhamos. E aí é onde está o grande diferencial do trabalho. Quando você está num grupo muito grande, acontece ali que você tem pessoas em vários momentos distintos. E dentro dos nossos clientes, cada um está num momento. E cada um dentro do grupo ali compartilha as dores, os anseios. Tem dia que a gente abre sessão, né, ali que você vai começar o treinamento e na verdade vira um bate-papo, né, onde o profissional consegue compartilhar de forma direcionada e personalizada, né. Eu sei que você, doutor,
você tem as tuas dores e os teus anseios ali no dia a dia. E que você não vai se sentir à vontade de compartilhar num grupo. Você não vai abrir um grupo lá que tem 50, 100 profissionais lá, você não vai falar que a tua clínica está indo ladeira abaixo. Concorda? E no nosso trabalho isso é um diferencial. Trazer isso de forma personalizada. E o time ressaltou justamente esse ponto, né? Que esse acompanhamento próximo delas, essa clareza, essa objetividade, porque quando nós estruturamos todas as metas, o que eu faço? Eu acompanho. Então eu falo para o time, ó, as métricas esse mês, e ressalto que não é algo que é imposto por mim. As métricas são desenvolvidas de acordo com o próprio desempenho do time. E o time vai trazendo a visão. Ó, legal, eu acho que a gente consegue trazer mais tanto. Agora, é factível a gente ir nessa linha. Então nós fazemos esse desenho a 4 mãos. E isso é muito importante, você envolver o time dentro do processo e não simplesmente vir de cima para baixo. Porque quando o time está envolvido no processo, elas se comprometem com o resultado e não fica aquela situação imposta. E essa clareza de falar assim, olha, falta 50, falta 100, temos que vender por dia 20, 30 mil por dia para faturar 300, 400 mil reais. E você mostrando de forma clara para o time qual é o caminho que eles devem seguir, que elas devem seguir, isso faz que com as clínicas cheguem a esse resultado de 30, 50, 100, 200, crescimento de mais de 300% dentro de um período de 90 dias. Maravilha. Agora entrando em perguntas um pouco mais técnicas aí, né, mais práticas também do dia a dia das clínicas, uma questão frequente é cobrança de consulta, né? Devo cobrar consulta antecipada? Deve ser um valor aí acessível para o público poder me conhecer, deve ser, também existe muito assim, né, aqui na minha cidade, eu cobrar uma consulta antecipada num valor muito alto aqui não funciona, né, ou então, será que se eu cobrar antecipado e ainda num ticket maior, eu não vou perder para o meu concorrente? Né, eu não vou deixar, às vezes, que esse possível cliente me conheça e venha consumir ali dos meus produtos. Então, se deve ou não, afinal, né, cobrar consulta antecipada e até onde vai esse ticket e se isso é aplicável para qualquer cidade, para qualquer porte de clínica. A cobrança de consulta antecipada é um dos grandes dilemas das clínicas, né? Cobrar ou não? A consulta antecipada, ela já é um nivelador do perfil de paciente que você vai atrair. Quando você não cobra a consulta antecipada, você concorda que você está deixando a porta da sua clínica aberta. Então, não tem nenhum valor ali, né? Tem gente que nós conversamos, tem profissionais que nós conversamos que não cobra nada. Ou cobra ali, como agora há pouco eu estava conversando, R$50. Então, eu volto a pergunta para você como profissional. Qual é o perfil de paciente que você quer atrair? Danilo, na minha cidade eu não consigo cobrar caro. Eu não consigo cobrar 300, 400, 500. Nós temos clientes que cobram 1.000, 1.500. Esse caso que estávamos falando aqui anteriormente, R$3.000 no valor de consulta. E fatura R$600 mil. Então, assim, cobrar consulta cara, de fato vai atrapalhar o teu resultado? Nós temos clientes que cobram R$3.000 na consulta e faturou agora em outubro R$600 mil. Então, isso é justamente ao contrário. Danilo, na minha cidade não tem quem cobra caro. Legal, não tem público para pagar caro numa consulta. Aí eu te pergunto, doutor, na tua cidade tem loja que vende carro importado, carro caro? Tem loja que vende sapato, bolsa cara? Tem joalheria? Tem um shopping bacana na tua cidade? Então, se dentro desses 4 citações que eu trouxe aqui, se tiver na tua cidade,
tem público para consumir nesses negócios. Aí, mais outra pergunta eu te faço. Se tem público para frequentar um shopping premium, loja de carro caro, joalheria, entre outros negócios que vendem ticket caro, o alto ticket, não tem esse público para frequentar a sua clínica? Então, eu vejo que aqui tem mais um paradigma. Mais um paradigma. Ah, eu vou vender, eu vou cobrar barato porque eu não quero perder paciente. A Prada, a Gucci, a Ferrari, a Lamborghini, eles vendem para todo mundo? A Boeing vende para todo mundo? Empresas que vendem jatos vendem para todo mundo? Então, o primeiro ponto aqui é quem é o perfil de paciente que você quer atender? O paciente de alto ticket, ele não vai se sentir à vontade numa clínica que ele entra e ali dentro, na tua recepção, tá parecendo um posto de saúde. Se a tua recepção tá parecendo um posto de saúde, esse paciente não vai vir até você. Esse é um primeiro ponto. Então você precisa observar o seguinte, voltando a falar dessas marcas que eu trouxe aqui. Você vê uma loja da Ferrari, por exemplo, cheia de pessoas? Mas tá cheia da pessoa certa, né? Exato. Só que a pessoa que entra numa loja da Ferrari, ela já vai lá sabendo, primeiro, do valor de uma Ferrari, e ela não entra ali para, eu tô aqui cotando, que é o que a gente mais ouve, né? Não, o paciente ligou aqui e falou assim, eu vim, quanto que é o procedimento? Quanto que é a consulta? Acabar com o curioso. Exatamente. Então, quando você tem uma consulta e quando você cobra antecipado, você já está nivelando o perfil do paciente que você atrai. E tem a cereja do bolo que eu quero te trazer aqui é o seguinte. Imagina que você tem uma consulta no valor de R$400, que você cobra uma consulta no valor de R$400. Aí o paciente faz contato contigo e ele fala assim, acha, mas essa consulta é muito cara. R$400 é muito caro. Esse paciente, ele vai conseguir te pagar 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil num procedimento? Se ele tá chorando para pagar R$400, ele não tem um maior valor para te pagar naquele procedimento. E o grande ponto daqui não é sobre cobrar caro. É sobre o perfil de paciente que você quer atrair. O paciente de alto valor é dessa maneira que você seleciona. Cobrando antecipado, que aí você já filtra esse perfil de paciente e de forma mais direcionada, você consegue vender protocolos robustos de alto valor. Não dependendo de consulta, né? Você consegue focar realmente em protocolos. E nessa linha também, né, de cobrar a consulta antecipada, é importante a gente explicar sobre o conceito da hora clínica. Porque se você não cobra a consulta e esse paciente não vai, quem que tá arcando, né, com esse custo? Então, gostaria que você explicasse um pouquinho até desse conceito aí. Excelente pergunta. Doutor, qual o valor da tua hora clínica? Você já parou para fazer essa conta? Quando você não cobra consulta antecipada, imagina assim que você tem uma consulta de 1 hora, certo? Essa 1 hora que o paciente está diante de você, você tem um custo. Você tem um custo operacional, a tua secretária, o ar-condicionado, a energia, tudo isso está rodando. Aí, não, eu não vou cobrar consulta antecipada porque eu vou afastar o paciente. Gente, nós conversamos com gente do Brasil inteiro aqui. Quando o paciente não paga antecipado a consulta, ele não tem o compromisso de ir. Ele não está amarrado a nada. Então, se você não cobrou antecipado, beleza. Ele pode ir. Aí, eu costumo perguntar pro profissional, né, pro médico, pro dentista. Doutor,
Quantas vezes por dia você começou com uma agenda de 10, 15, 20 pacientes e chegou no final do dia e você atendeu metade disso? Porque você não cobrou a consulta antecipada. Só que, não, o paciente não foi, remarcou e tá tudo bem, legal. Só que se você atendeu 50% da tua agenda naquele dia, você teve 50% de prejuízo, certo? Quem pagou esse 50% de prejuízo? O paciente não foi, só que você estava lá, tua secretária estava lá, o cafezinho estava lá, legal, você ligou o ar-condicionado, você deixou a recepção cheirosa, harmônica, e o paciente simplesmente não foi. Esse prejuízo você assumiu. Você assumiu. Então, um ponto aqui interessante que para você refletir é o valor da tua consulta, ele tem que minimamente pagar a sua hora clínica. Então, senta com o teu contador, senta com o teu financeiro, com a pessoa que faz que cuida dessa tua parte de números e avalie o valor da tua consulta. Exemplo, estava agora, né? Acabamos de sair de uma call, R$50 o valor de uma consulta. Gente, assim, ó, nem no pior dos cenários que uma clínica tiver, com R$50 você não paga a tua hora clínica. Você não paga. Hoje, assim, ó, raso, dependendo, obviamente, da estrutura que o profissional tem, raso, R$200 a R$300 de valor de consulta é o mínimo que você tem que ter, justamente para pagar essa hora clínica. Então, se você não está cobrando, se o profissional não está cobrando a consulta antecipadamente ali, ele já inicia o mês no prejuízo. E Danilo, a sua mentoria é específica de vendas para clínicas, né? Até alguns às vezes confundem com marketing, com tráfego e tudo mais. E eu vejo também uma dúvida aí, né, frequente dos doutores onde que eu invisto para poder crescer minha clínica, né? Eu invisto numa estrutura, né, num acabamento legal para minha clínica, eu invisto num curso, numa tecnologia nova, num procedimento, num equipamento, invisto em marketing, invisto em posicionamento, em gestão financeira. Então, de todas essas frentes, né, que são frentes que o médico deve realmente, os doutores devem investir, por onde ele deve começar, né? E por que vendas deve ser um investimento aí inicial que ele deve fazer? Porque eu sei que uma dúvida frequente é, Danilo, mas a mentoria é de vendas. Só que se eu não estiver trazendo paciente qualificado, né? Se o meu marketing não estiver trazendo paciente qualificado, como que eu vou vender? Então, eu não deveria ali começar, talvez, pelo marketing. O meu lead que vem, ele não é qualificado, né? Não tem tanto poder de compra. Então, será que eu não deveria começar por um posicionamento? Então, até para quem está assistindo aí a gente, que está com essa dúvida, por onde eu começo a investir, né? Por marketing, posicionamento, estrutura, enfim. Qual que é a sua visão, né? O que você vê também de histórico aí dos seus clientes? Excelente pergunta. Hoje, né, quando eu abro as calls de diagnóstico, todo mundo acha que, primeiro, que a gente é agência de marketing, né? E, para ficar claro, nós não somos agência de marketing. Nós atuamos 100% na parte de vendas. Doutor, doutora, dentista, médico, todos, sem exceção, que nós conversamos são pessoas altamente qualificadas. São pessoas que buscam sempre estar em constante aprendizado. Então, a gente abre uma call. Danilo, acabei de chegar dos Estados Unidos. Tem uma cliente nossa que acabou de chegar dos Estados Unidos agora, que foi para aperfeiçoar a sua técnica. Agora, essa outra doutora que nós conversamos um pouquinho antes também tinha acabado de chegar de 2 cursos feitos recentemente. Então, se o quesito, por exemplo, capacitação fosse a questão, né? Porque vocês investem muito e não estou dizendo que não tem que fazer, pelo contrário, você tem que estar constantemente aprimorando. Mas, eu investi em tudo isso e não estou vendendo.
Primeiro ponto aqui. Alta bagagem técnica, mas não vende. Segundo cenário. Danilo, eu tô na minha 3ª, 4ª, 5ª agência de marketing. Tem um pessoal fazendo tráfego pago aqui para mim. Eu recebo 100, 200, 300 leads no mês. Mas e aí, doutor, tá vendendo? Não tô vendendo. Danilo, investir em posicionamento. Hoje, né, tá muito em alta o quesito posicionamento, que não sei o quê, né? E a gente tem, assim, algumas visões relacionadas a isso, né? Porque hoje o que tem muito aí na internet, que você tem que ter um carro de milhões, você tem que ter viagens caríssimas, roupas caríssimas, e isso que é posicionamento. E, na verdade, é totalmente ao contrário, né? Mas vamos na linha que você, né, como dentista, médico, aí você tem um posicionamento legal. Você está atraindo o paciente. Você tem uma alta bagagem técnica, você tem um marketing e você tem um bom posicionamento. Aí eu pergunto pro profissional, tá vendendo? Não tá vendendo. Então vamos lá. Vou reforçar. Alta bagagem técnica, marketing e posicionamento. E não tá vendendo. Então, tudo isso faz parte do escopo. Precisa ter. E às vezes, assim, na cabeça dele, quando ele olha a agenda, né, e tudo mais, ele fala, não, eu tô vendendo. Mas um bom parâmetro é assim, é o faturamento, né? Então, assim, eu recebo muito vários leads, né? Tenho agenda cheia, mas realmente é que a gente fala da agenda estratégica, né? Eu tô faturando frente a isso, mas... Enfim, aí como que ele deve, então, tomar essa decisão? Por onde ele começa investindo? Se deve ser marketing, posicionamento. E, assim, se ele não tá, às vezes, com tantos leads qualificados, e aí ele deve investir primeiro em vendas? Se ele não tá recebendo tantos leads qualificados? Eu devolvo a pergunta pro doutor. É mais fácil você vender para quem você conhece ou para quem não te conhece? Para quem você acha que é mais fácil vender? Para quem eu conheço, com certeza. Para quem né? conhece. Você já criou um vínculo. Então é muito mais fácil você vender para quem te conhece. Aí assim, eu preciso investir quanto em tráfego pago? Nós temos clientes dentro da nossa base que cresceram o faturamento 100, 200, 300%, não rodando nada de tráfego pago. Vendendo apenas para clientes da base. Então, doutor, na tua base tem ouro. Quando nós iniciamos o trabalho, o primeiro tópico que nós fazemos é olhar para a sua base de pacientes. É muito mais fácil você vender para quem já te conhece. Então, aí você fica ali, investir 3 mil, 4 mil, 5 mil. Gente, 3 mil, 4 mil, 5 mil é muito dinheiro em tráfego pago. É muito dinheiro. Então, o que você precisa ter? O marketing atrai, o posicionamento atrai e a tua bagagem técnica atrai. Só que o que converte pacientes em agendamento é processo comercial. Porque ele pode ter o melhor lead do mundo, receber vários leads ali da agência, mas e aí a hora que cai ali no WhatsApp, né? Exatamente. Ou então vai e faz a consulta e depois para fechar esse procedimento. E além, né? Um procedimento robusto, né? Exatamente. Então, assim, nós conversamos com profissionais aqui que falam assim, eu faço 100, 150 atendimentos por mês. Legal, um volume bom. É um volume bom se você tiver um ticket bom. Tava agora, né, nessa call, ela faz mais de 100 atendimentos por mês, tá faturando, o maior faturamento dela foi 120 mil. Agora tá com um faturamento de 50. Mês bom ali, 80. Você imagina, gente, você fazer 100 atendimentos e faturar 50 mil reais. Então tem alguma coisa errada. O luxo não está na agenda cheia. O luxo está na agenda flexível. Então, volume de paciente, ele está diretamente ligado aos seus resultados. Então, nós temos clientes que fazem 2, 3, 5 atendimentos no dia e vendem
100, R$1.000 num dia. Assim como nós temos clientes que quando nós iniciamos o trabalho fazia 20, 30 consultas no dia e vendia R$1.000, R$2.000. E aí, doutor, uma visão que eu quero te trazer aqui também é o seguinte, imagina assim, ó, você tem uma agenda de 15, 20 pacientes por dia. Aí você começou ali, as primeiras 4 horas do dia, você fez 4 atendimentos assim, ó, horríveis. De paciente que não tinha o potencial para te pagar aquele valor justo pela sua bagagem, pelo seu marketing, pelo seu posicionamento. Aí você foi almoçar, cansado ali, né, daqueles atendimentos ruins, e depois do almoço, chegou um paciente com potencial. Aquela persona ideal. Só que como você teve a tua manhã inteira de atendimentos ruins, você sentou diante desse paciente e falou assim, mais um paciente ruim. E aí você não se dedica em ter um bom atendimento ali, baseado no histórico. E eu tô te falando isso com muito conhecimento de causa, porque como a gente conversa no pessoal, né, com os nossos clientes, a gente sabe que essa é uma dor. Nossa, eu tô atendendo e só lead desqualificado. E aí, esse tanto de paciente que você atraiu, você está diante de um paciente totalmente qualificado, só que você não identificou isso na anamnese. E aí você acaba perdendo o paciente qualificado porque você está com a tua agenda cheia. Então eu volto a te frisar, a agenda cheia não quer dizer nada. É melhor você fazer 2, 3, 5 atendimentos no dia, que você vai ter uma agenda totalmente flexível e vender para pacientes num ticket de 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais, assim como os nossos clientes vendem, do que você passar o dia inteiro, faz 15, 20 atendimentos e fatura 2, 3 mil reais num único dia para ter um esforço e um volume de agenda gigantesco. Sim. E, inclusive, um dos primeiros trabalhos que você faz ali com alguns doutores é a questão da precificação, né? Que às vezes tem aquele medo, assim, aquele anseio de, se eu cobrar caro, eu não vou conseguir fechar. Mas a gente vê também muitos que às vezes estão cobrando um valor que até mesmo não está proporcionando para ele uma margem, né? Então, conta um pouquinho, assim, desse trabalho que você faz com eles e dos resultados que eles escolheram a partir disso, que já é um grande boom aí de início, né? Até é um dos fatores que mais causam ROI aqui no seu trabalho, né? Eu vou trazer uma visão aqui. Imagina que esse médico, ele tem um posicionamento ok, ele tem uma boa comunicação, um bom marketing, ele tem uma alta bagagem técnica. Então tá tudo alinhado certinho, bonitinho, né? Ok, vou atrair a persona correta. Aí chega esse paciente até você. Aí você atraiu o paciente extremamente qualificado. A hora que você vai precificar, você oferece para ele um procedimento ali a R$1.000, R$1.500. Esse paciente olha e fala assim, mas aquele doutor lá, que eu vejo que ele estava em Harvard, olha o posicionamento dele no Instagram, o marketing dele, eu vejo que ele está com uma das melhores agências de marketing do mercado, e ele é barato desse jeito? Traz um exemplo, assim, de algum procedimento que você já foi analisar com as suas doutoras e tava um valor, e a hora que você foi ver a margem, isso não tava realmente pagando as contas ali da clínica, né? Tem N exemplos, né? Vou pegar um mais recente, eu tenho uma cliente nossa que é endócrino, né? E quando nós fechamos, peguei o faturamento dela ali, ela tem um volume bacana na agenda, e aí eu perguntei assim, quanto que você cobra aí no Mounjaro, né, que tá em alta aí no mercado? E ela me passou a precificação dela, que estava totalmente defasada. Ela estava cobrando a mais alta quantidade de miligrama, um valor que era praticamente o preço de custo. Ela estava ganhando 100, 200 reais ali sobre essa aplicação. Refizemos toda a precificação dela, né? Então,
Para quem está mais próximo dessa área, sabe hoje qual é o valor de um protocolo de Monjaro, né? Que parte ali de 16, chegando até 24, 25 mil reais aí, que nós temos de clientes aqui que atuam nessa precificação. E ela estava com um faturamento de 30 mil mês, 29, 30 mil. Na primeira semana ali que nós fizemos todo o trabalho, ela faturou num único dia 29 mil reais. Só reformulando a precificação. Então, qual é a visão aqui? Imagina que você está diante de um paciente premium. Imagina assim, ó, você vê um iPhone. O iPhone hoje tá, sei lá, 16 mil reais aí, né? O top de linha. Aí você sabe que esse é o valor dele comercializado numa loja da Apple. Você vê esse mesmo iPhone anunciado na internet por 2 mil reais. Qual é a percepção que você tem? É o mesmo aparelho. Qual é a percepção que você tem quando vê? Tem alguma coisa estranha, não tem? Tá certo isso daí. Tem... Ou é falsificado, ou a qualidade não é boa, né? Tem alguma coisa estranha. Então, jogando isso pro médico. Você tem um marketing legal, posicionamento legal, e na hora que você precifica, você joga o teu valor lá embaixo. Às vezes, esse médico nem percebe que ele tá pagando para trabalhar, às vezes, né? Percepção de valor. Percepção de valor. A tua precificação está diretamente ligada à sua imagem, à sua bagagem, a toda a estrutura que você entrega. Isso não sou eu, Danilo, que estou falando. Isso são dados mercadológicos. Pode olhar as grandes marcas, como a gente citou aqui, Prada, Gucci, marcas premium de carro. O alto valor agregado remete à entrega. Então, quando você tem um valor muito abaixo, a tua percepção, melhor dizendo, a percepção do paciente relacionado ao seu trabalho, ela muda. Então, é muito importante que a tua precificação, acima de tudo, você não esteja tendo nenhum prejuízo. Então, você precisa olhar esse ponto, né? Então, olha para a sua estrutura clínica e como que está a tua precificação, se você está preservando as suas margens. E o segundo ponto é qual é o valor que está sendo gerado quando você apresenta o preço para os seus pacientes. Ô Danilo, e eu sei que é um medo, né, às vezes, que os doutores aí têm de, mas e se eu aumentar o meu valor, né, cobrar aí um valor um pouco mais dentro desse high ticket, e aí eu perder, né, os pacientes que eu já tenho hoje, ou vier pessoas que poderiam comprar ali algo de mim, mas aí eu acabo ou dando essa consulta mais cara, ou oferecendo ali um protocolo mais caro, ou, né, às vezes ela quer realmente algo mais, um pacote mais avulso, e eu perder realmente, e esse medo, né, de reduzir o faturamento, de perder esses clientes, por conta do valor. Como que você enxerga isso e do que você realmente vê, né, nas clínicas? Isso acontece? Isso mais ajuda ou realmente pode impactar? Eu vejo muitos doutores com medo de cobrar mais caro. Justamente nessa vertente de eu vou perder paciente. Não, aqui na cidade não tem esse perfil de paciente. E eu partilho dessa tua dor, tá, doutor? Inicialmente dá medo mesmo, né? Você fala assim, eu vou subir o valor, consequentemente eu vou atender menos. Isso é um fato, né, que acontece. E aí eu gosto de sempre pôr esse profissional para ele chegar às conclusões dele. Porque eu já tenho as minhas conclusões, eu sei o que dá certo e o que dá errado com as ferramentas que a gente implementa. Eu pergunto pro doutor. Doutor, você é o melhor ou você é o mais barato?
Porque as duas coisas não dá para ser, concorda? Então, você precisa escolher aonde você vai atuar. Ah, eu quero ter um valor menor. Quando você tem um valor menor, consequentemente, você vai ter um volume muito grande de atendimento. E a qualidade de vida também, né? Exato. E assim, ó, humanamente falando, tô falando de fisiologia agora. Vai chegar um momento que você não vai dar conta de atender 30, 40, 50 pacientes no dia. Essa conta vai chegar de outro jeito. Exato. Essa conta vai chegar com a tua saúde. Então, para onde você quer ir? Ah, eu quero volume, agenda cheia, é cobrar barato, não cobrar consulta. Eu quero paciente qualificado, eu quero atender menos, é cobrando mais caro. Só que de que maneira o que é o cobrar mais caro? É você se posicionar. E eu não estou falando de posicionamento só foto bonita no Instagram. Eu estou falando o que você quer como vida, como qualidade de vida. Porque hoje você tem X idade. E daqui 10 anos? E os seus filhos, né? A vida que você quer ter com eles. E também, não é cobrar caro por cobrar caro. A gente até é importante falar que não é algo de você querer, né, tirar dinheiro do outro. E sim uma questão de valorização do seu trabalho, porque a gente sabe, né, os seus clientes, eles estudam muito, são competentes, investem na clínica, investem no time, né, investem aqui no seu trabalho. Então, é realmente ser compatível à entrega. Tanto que a gente sabe que tem muitos profissionais, né, hoje em dia que causam, né, danos terríveis aos seus pacientes. Então, é um diferencial, né? Um trabalho bem feito, um atendimento, um resultado, né? Tantos clientes realmente que esses doutores transformam a vida deles. Então, é realmente compatível à entrega, né? Exato. O cobrar caro, ele tá diretamente ligado à bagagem dos profissionais. Todos, sem exceção, todas as pessoas que a gente conversa são pessoas que estão em constante desenvolvimento. Então, doutor, se você não cobra caro, eu vou reformular isso aqui. Não é cobrar caro, é cobrar o valor justo pelo tanto que você estudou, pela estrutura que tem na clínica, pelo quanto você investe no teu time. Então, esse valor é relacionado a tudo aquilo que você está investindo. E é um valor justo. É totalmente genuíno que você cobre um valor equivalente àquilo que você entrega. E quando o paciente te busca, ele vem até você, ele está em busca de uma solução de problema. Então assim, eu vou ficar aqui cobrando o valor mínimo. Como que você vai oferecer um melhor para esse paciente? Você precisa de fluxo de caixa. Se você não tiver fluxo de caixa, você não consegue investir na clínica. Você não consegue melhorar equipamento, você não consegue melhorar a qualidade dos teus produtos. Então, para isso, você precisa cobrar um valor justo. E até pensando também no futuro profissional deles, né? Até compartilhando, né? Meu pai é dentista e você passa anos, né, sentado ali trabalhando. E ele tá até hoje, né, com um problema aí de saúde por essa questão da postura. Então, até a hora que a gente para e vê realmente assim, você tem que construir hoje aquilo que você quer para o seu futuro. Então, construir realmente ali um formato de trabalho que vai proporcionar você, daqui a alguns anos, curtir sua família, ter uma saúde, ter uma flexibilidade na sua agenda e não ser aquele doutor que tá lá, né, já senhorzinho, dependendo ali do trabalho, tendo que trabalhar, né, à noite, de sábado, porque não veio realmente com essa mentalidade de construção para um futuro mais sustentável, né? A visão que eu trago nesse cenário é de que se você não cobrar um valor justo dos seus pacientes, literalmente você vai pagar com o seu tempo, com sua saúde
e principalmente a família. Hoje, né, eu sou pai, né, eu tenho um menino que está aqui nos assistindo, e eu digo, nós temos, né, muitos clientes que são pais, mães. Eu pergunto assim, ó, doutor, chegou no final do dia, você consegue ir andar de bicicleta com teu filho? Levar ele para jogar bola? Hoje, você tá dentro hoje, agora, é sábado, meio-dia. Você tá dentro da clínica ou você separou um tempo com a sua família? Então, quando você tem fluxo de caixa, cobrando um valor justo, isso permite que você tenha tempo para a sua família, que você tenha tempo para buscar o seu filho no colégio, chegou no final do dia se sentar com a sua filha para brincar com ela de boneca. Nós temos clientes aqui que não trabalham de segunda, não trabalham de sexta, e ao longo da semana, de terça a quinta, trabalha depois do meio-dia. Flexibilidade de agenda. E isso só é permitido com fluxo de caixa. Porque assim, eu me dou ao luxo de tirar um dia da família, um dia da semana para minha família. Só que, legal, você precisa de dinheiro no bolso. Agora não, se eu tirar esse dia aqui, se eu não atender esse dia, nossa, como eu tenho a minha agenda muito lotada, eu vou perder dinheiro. Então, eu volto naquele ponto. Ou você se valoriza, porque o paciente, ele não vai te valorizar. Ele precisa entender que os seus valores, eles são totalmente justos e estão alinhados com tudo aquilo que você tem de entrega para oferecer para ele. Sim. E vamos falar assim agora, né, de investimento. Então, Danilo, mas eu vou investir numa mentoria. Eu acho que primeiro eu vou, né, faturar aqui um pouquinho mais para eu conseguir investir nisso. E aí depois eu retomo esse plano aí realmente de investir numa mentoria e tudo mais. Até olhando, né, para suas mentoradas aí que, né, de diversos momentos de vida, algumas tinham realmente um investimento para fazer, outras tiveram ali um passo de fé, né, com você. Então, até mesmo, né, nós, junto aí às mentorias que nós compramos, como que você enxerga essa questão de, eu vou primeiro faturar para depois, primeiro aqui trabalhar, né, conseguir um pouquinho mais de dinheiro para depois eu fechar aí uma mentoria, uma consultoria? Vamos lá. O nosso trabalho é justamente fazer alavancagem de faturamento, aumentar a receita. Aí você não está vendendo. Se você não está vendendo, qual que é a probabilidade de você vender mais para depois investir na mentoria, né? Então é meio discrepante isso aqui, né? Então, assim, se você tem um problema nas tuas vendas, você primeiro precisa resolver esse problema. E, assim, ó, a visão que a gente traz, né, para toda call que a gente realiza ali, é que você dentista, você médico, você vai precisar de um mentor. Porque isso você não vai aprender na faculdade. Essa é uma ferramenta que seja com o Danilo ou com qualquer outro profissional aí do mercado, você precisa buscar esse tipo de ferramenta. Né? E aí agora, principalmente no final do ano, né? Estamos caminhando para o final do ano, eu vejo que normalmente o profissional que me fala isso é uma pessoa que tem um baixo nível de consciência. E esse é um tipo de profissional que nós não queremos como mentorado, né? Nós queremos pessoas com nível de consciência, que ele sabe que tem um problema e que ele quer resolver. Aí a pessoa fala assim para nós: não, eu vou deixar para investir o ano que vem. Não, estamos acabando o ano, né? E nós temos muitos clientes na área de estética, né, que atuam com procedimentos estéticos, né, na área de endocrinologia também, dermatos, nutrólogos, enfim. E são áreas que estão diretamente ligadas à estética. E a estética e saúde, né, de maneira geral. E aí, nós estamos caminhando para o verão.
Doutor, se você não tá vendendo muito agora, você tá perdendo dinheiro. O verão tá aí. A mulherada, os homens agora querem ficar bonito pro verão, pra ir pra praia. Pra ir pra praia com a barriga lisinha ali, né? Com o botox em dia, com o seu preenchedor ok. E aí você fala pra mim que vai investir só a partir do ano que vem? Então É aquela grande questão, né? O que você está fazendo hoje? Eu tenho metas ali, eu quero aumentar o meu faturamento em 2025. Então, o primeiro passo tem que ser dado hoje, né? Então, que seja que eu vou iniciar uma conversa com o Danilo, né? Vou entender sobre esse trabalho e para eu já ir plantando agora, né? Você vê assim que por que é importante ele... tô já indo para dezembro, né? Por que eu deveria fechar uma mentoria agora, final do ano? Sendo que daqui a pouco eu vou tirar férias, o primeiro trimestre já não é tão legal para estética. Por que eu deveria fechar agora, final do ano, uma mentoria de vendas? Excelente pergunta. Eu gosto sempre de fazer uma analogia. Hoje, imagina que você vai semear. Você vai lá e joga semente na terra, certo? Então, imagina que a sua semente é a mentoria. Você começou a mentoria hoje. Jogou a semente na terra. Daqui 30 dias, você está colhendo maçã? Imagina que essa mentoria. Começamos a mentoria hoje. E daqui 30 dias você está faturando 500 mil reais? Se alguém estiver te prometendo isso, você corre. E nós não prometemos isso também. Então, o que nós estamos fazendo agora? Você que fecha a mentoria agora, você está semeando para começar um 2025 sólido. Mesmo porque nós não vendemos, eu não vendo que o cliente em 30 dias ele vai crescer 300%. Pelo contrário, em 90 dias, que é a estrutura do trabalho, nós temos clientes que cresceram 90%, 100%, 200%, 300%. Mas eu te falo assim que é totalmente factível que ao longo desse período você rompa ali 30%, 40%, 50% de crescimento. Isso é totalmente factível. Então, doutor, imagina assim, se você for semear lá em janeiro, tudo bem, é um bom período. Eu tenho certeza que em 2025 nós vamos vender muita mentoria. Porque tem muita gente que está gargalado. Só que você tem que pensar o seguinte, você está começando em janeiro e o profissional, o teu concorrente que começou agora, que começou esse mês, ele já vai estar minimamente aí 45 dias na tua frente. Então você vai começar a tracionar. Então qual que é o melhor momento de investir em uma mentoria? Agora. O problema no teu faturamento é hoje. Lá em janeiro você vai só rolar o problema. É clichê falar isso aqui, né? Qual que é o melhor momento para eu começar a academia? Na segunda-feira? Na segunda-feira eu começo a dieta. Na segunda-feira eu começo na academia. Aí você está sedentário, com dor na coluna, com sobrepeso. O melhor momento para se começar quando você tem um problema é agora. O teu problema existe agora. Então, comece agora. Maravilha. E, bom, tem todo o começo do ano, né, Danilo? Eu sei que é muito bom aí começar, né? Se eu pudesse já começar agora a mentoria, já fazer o investimento, eu tenho certeza que os doutores vão pensar assim. Mas começo do ano a gente tem muitas contas, né? Existe às vezes uma oscilação aí do mercado, e aí eu vou fazer esse investimento. E aí tem uma questão que você fala, né, para todos aí, e realmente eles depois vivem isso, que é o ROI, né? Então, para quem também tá nessa dúvida, eu vou investir, mas e depois? Vou colher esse resultado, né? Como que eu vou pagar? E aí o próprio ROI, né, ele já possibilita isso. Então, afinal, né, vale a pena? Fala um pouquinho sobre o ROI aí para... O grande receio, né, assim, hoje o mercado está muito pulverizado, né, então, principalmente a classe médica, né, o dentista,
estão sendo muito assediados. E tem N empresas aí no mercado que prometem mundos e fundos e não entregam. Então eu sei que você, profissional que está assistindo aqui, eu sei o quanto você é assediado e o quanto tem empresas aí que prometem e não entregam. Então a primeira questão que eu quero trazer aqui, que é sobre o ROI. ROI é o retorno sobre o investimento. Ao longo de 90 dias, os nossos clientes, todos os nossos clientes, retornaram aquilo que investiram. Ao longo de 90 dias, todos os nossos clientes tiveram retorno sobre o investimento. Então, por quê? Porque nós atuamos em vendas. Eu não estou falando para você, põe lá 3 mil e vamos ver se vai gerar lead. Eu não estou falando para você, tira uma foto debaixo da Torre Eiffel para ver se vai gerar investimento. Não, nós vamos na causa raiz, vamos vender. Vamos fazer com que o negócio gire. Então, eu gero fluxo de caixa para a clínica. E o que eu sempre falo é assim, né? Doutor, se eu for muito ruim, mas muito ruim, você acha que ao longo de 90 dias, eu não vou falar os nossos valores aqui, né? Mas se você quiser saber os nossos valores, eu te coloco em contato com cada um dos nossos clientes aqui, né? Para você saber quanto eles investiram. E ao longo do meu trabalho em 90 dias, você pode conversar com cada um dos meus clientes e perguntar direto para eles se eles não tiveram retorno sobre o investimento. Mas por quê? Porque o trabalho é sistematizado e voltado totalmente para resultado efetivo. Então eu faço com que você venda. E vender depende único e exclusivamente de você. Treinamento do time, base de pacientes e ativação. Você trouxe o ponto ali do início do ano, né? Porque todo mundo tem conta, né, para pagar no início do ano. Isso é fato, né? Mas eu te pergunto o seguinte, né? Quando você está alinhado do perfil, a persona que você trabalha, você concorda que um paciente que ele tem o hábito de consumir o alto ticket, que é aquele paciente teu que tem uma condição financeira equivalente e justa a toda a tua bagagem, ele já se programa para isso. É um paciente, observa assim, ó, um paciente que é uma empresária, a sua paciente que é uma advogada, uma engenheira, uma médica, ela já tem a programação dela anual. Ela já sabe quantas vezes ela vai viajar no ano. Ela já sabe o destino. Ela sabe aonde ela vai se hospedar, quanto custa o aéreo daquela viagem. Então, qual que é a visão que eu estou querendo trazer aqui para você, doutor, que está assistindo? O paciente de alto valor, ele já tem uma programação. E a programação voltada para a saúde, para a estética dela, está dentro desse planejamento. Diferente de um paciente que tem um baixo nível de consciência. Que é aquele paciente ali que, quando você fala assim, o meu Botox é R$1.500. Ele fala assim pra você, 1.500, doutora? Quanto que você faz? Em quantas vezes você faz esse Botox? Faz em 10? Então, aí cai justamente naquela questão. O paciente normalmente de alto valor é um paciente mais organizado financeiramente. E estar na sua clínica, para ele, é uma prioridade. E aí, isso cai no seguinte ponto. A persona que você está trabalhando. Qual é a persona? Qual é o perfil de paciente que você está lidando ali? Porque normalmente esse paciente que está preocupado no início, meu Deus, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, ele de fato vai te deixar de lado. Uhum. E até uma coisa que você falou, que você fala muito, né, sobre trabalhar a base de clientes. Então, provavelmente aí as doutoras já sabem, né, quais são os sonhos das suas pacientes. E aí a gente indo agora, né, para o final do ano, começo de um novo ano, normalmente esses sonhos eles vão se aflorando, né? E aí seria o momento, então, delas utilizarem isso como argumento até para a reativação dessa base. Fala um pouquinho sobre
como atrelar, né, ativação de base a esse momento de fim de ano, começo de ano, para poder já ter uma agenda mais previsível aí para esse primeiro trimestre. Aqui tem uma grande dor nas clínicas, porque o profissional, o doutor, a doutora, ela conhece bastante o paciente, porque o paciente está diante dela. Então, ela está ali, a paciente abre o coração, né? Conta para ela as dores, os desejos e os anseios. Só que acontece o seguinte, o time, a secretária, ela não sabe que, por exemplo, a paciente abriu para a médica que ela está com a autoestima baixa, que ela não se sente à vontade de pôr um biquíni para ir para a praia. Porque com certeza essa doutora, ela tem uma paciente que foi lá, fez um procedimento, gostaria de fazer outros que ainda não fez e a clínica não entrou em contato. Exatamente. E aí, essa paciente, tá tudo na cabeça da médica. Tudo na cabeça do profissional. Isso tem que descer para um formulário. Formulário de anamnese. Esse é o primeiro ponto. Então, o médico, a médica, o dentista, você precisa ter um formulário completo desse paciente que está diante de você. E, fazendo um adendo sobre cobrar caro, não tem como você cobrar caro e o valor justo, né, pelo seu procedimento se você está diante de uma pessoa que não tem potencial financeiro para te pagar. Não adianta. É a mesma coisa a pessoa entrar, eu quero comprar uma Ferrari, quanto você ganha por mês? Ganha R$1.800 por mês. Não adianta. Só que como que você pega isso? Na anamnese. Então, nós estruturamos dentro do nosso treinamento uma anamnese personalizada desse paciente, aonde você vai identificar o perfil dele e ver se ele está diretamente ligado com o tipo de paciente que você quer ter. E isso, doutor, não tem problema nenhum aqui em você escolher o perfil de paciente que você quer atender. Nós escolhemos aqui o perfil de cliente que nós queremos ter. E trazendo isso para o teu contexto diário, quando você estrutura um protocolo robusto, e aqui eu quero que você, como profissional, pense o seguinte, minimamente, a paciente ela precisa fazer 3 botox no ano, certo? Minimamente aqui. E aí você fica vendendo um por um. Ela não tem que fazer no mínimo 3 botox? Aqui eu tô falando assim, ó, Raso já tem um protocolo, o início de um protocolo robusto, 3 botox no ano. E para a paciente também é muito melhor, porque ela já tem ali um planejamento daquele procedimento que ela precisa fazer. E às vezes não é só um botox, mas é algo ali que vai também ajudar a potencializar, né, a manutenção desse procedimento. Então, tudo isso já vem nesse pacote mais robusto, que é bom para a clínica e é bom para o paciente também, né? Exato. Segundo relatos, né, das nossas clientes que atuam na área de estética, né, dermato, principalmente a área de dermatologia, o paciente ele tem que fazer o botox, tem que fazer um preenchimento, ele tem que fazer um Sculptra. Nós estamos falando aí raso, dependendo da região, de um ticket que vai de 5, 7 até 10 mil reais. Raso. Porque são procedimentos que, segundo o relato dos nossos clientes, precisam ser feitos. E aí você olha, doutora, como que você faz? Ah, não, vendi só um botox. Se minimamente essa paciente precisa disso, por que você não está oferecendo? É assim, engraçado que até usam-se muito essa comparação, né? Até o McDonald's oferece ali a batata, a coca, e você, que né, um valor aí, algo acessível e tudo mais, e você não está oferecendo. E existe uma máxima, né? Só não vende quem não oferece. Exato. Às vezes você está medindo o bolso do seu paciente. Aqui tem um erro muito grande. Medir o potencial da pessoa que está diante de ti. Ninguém vem com estrela na testa. Então, se não tem uma boa anamnese desse paciente, você está perdendo dinheiro. Quando o paciente está sentado diante do profissional,
ele precisa ser brifado pelo time. E é o que nós fazemos aqui com os nossos mentorados. O doutor, a doutora, tem já um briefing desse paciente. Ó, ela é casada, ela mora em tal lugar, ó, se ela tem filhos, o time sabe, ó, a profissão dela é essa, a profissão do esposo é essa. Tudo isso é um norteador de como você vai precificar para esse paciente. Ou seja, extraindo o máximo potencial ali daquela venda. E dentro desse contexto, o protocolo robusto, ele te permite maiores pontos de conexões. Porque, vamos lá, você orçou um protocolo para paciente ali de 20, 30 mil reais. Aí essa paciente fechou 15 mil. Nós estamos falando de minimamente 15 mil reais para frente, se for 30 mil reais. Quando o teu time vai fazer contato, quando a secretária vai fazer contato com esse paciente, ela não vai ligar para ela e relembrar que ela precisa fazer um botox. Ela vai ligar para essa paciente e reforçar que isso já estava dentro da programação dela ao longo do ano. Então é diferente. Observa que o esforço de venda aqui é muito menor. Ou seja, Maria, você precisa fazer isso aqui porque já está dentro da tua programação. E para o médico é a tal da previsibilidade, né? Exato. Previsibilidade, essa é uma palavra que está muito em alta. O que te permite ter previsibilidade? Imagina assim, ó, você orçou 40, certo? Você vendeu 20. Ou seja, você sabe que você tem um fluxo de caixa de 20 ao longo do ano que você precisa vender. Agora não. Vendi só um Botox de R$ 1.200 ali. Você vai precisar ficar ligando para esse paciente para, pelo amor de Deus, ele vir. Então, tem uma disparidade. Venda é estratégia. Você precisa trabalhar de forma estratégica com esse paciente. De forma direcionada. O protocolo robusto, ele te permite que você olhe e fale assim, não, ó, para esse mês, aqui ao longo do ano, eu tenho X mil reais orçados. E desses X mil reais eu tenho que converter no mínimo X mil reais. Isso é o que vai te trazer previsibilidade. E juntando a questão do não medir o bolso do cliente com a questão da anamnese, né? Compartilha até aquele case que uma secretária te contou que foi um senhor na clínica, né? Que levou a esposa, o médico abriu uma condição de pagamento ali fora do comum e depois, na verdade, né? Existia um grande potencial ali para fechar mais. Muito bom, muito bom. A secretária, você secretária, tá ali na recepção, você tem que ficar com o radar ligado. Por quê? O paciente, ele tá ali na recepção, às vezes ele tá conversando, ele tá falando no telefone, ele tá mandando um áudio. Então é importante que você ouça aquilo que ele tá conversando ali. Nesse caso, especificamente, olha a importância da anamnese e do alinhamento da secretária com o médico. Ele estava ali na recepção, conversando, né? Ele estava numa negociação. E aí ele entrou, passou pelo médico, pelo profissional, e ele fechou o procedimento. Era algo ali em torno de... Foi ofertado para ele a 12 mil, 15 mil reais, e o médico deu para ele 30% de desconto. 30% de desconto. Aí ele voltou para a recepção, a secretária pegou a negociação. Aí, beleza, ela cobrou ali, né, dele os 30% de desconto. E ela voltou, né, falou assim, doutor, por que você deu 30% para ele de desconto? Não, é porque ele chorou aqui e, nossa, você vê, um casalzinho, né, 2 senhores aqui e aí eu dei esse valor para ele, né, fiquei com dó dele. Aí a secretária virou e falou assim, doutor, enquanto ele estava lá na recepção, ele estava vendendo uma fazenda, ele estava fechando um negócio. Então, nesse meio tempo que ele entrou, aquele senhorzinho, aquela senhora, ele tinha vendido uma fazenda na recepção. E você deu 30% de desconto para ele. Então, olha
a falha no processo, olha a falha de comunicação. A secretária tinha que ter brifado o médico disso. Se ela tivesse dado essa anamnese para ele, você teria cobrado um valor justo e equivalente, ou talvez não dado um desconto desse porte, né, para uma pessoa que realmente tem condição. E assim, ó, para fechar aqui essa falha no processo de vendas, essa pessoa, esse casal, a esposa dele, ainda na hora que estava efetuando o pagamento, falou assim, ela pagou com 30% de desconto e falou assim, olha, eu não vou realizar agora, porque daqui 30 dias eu vou realizar aqui vou fazer uma cirurgia plástica, que era algo que estava assim, eu já tinha planejado bastante, fazia parte dos meus sonhos. Ou seja, qual que é a visão aqui? Doutor, aqui você está perdendo muito dinheiro, que é onde você mede o bolso ou o potencial do teu paciente. E de que maneira que você está fazendo isso? Não fazendo uma boa anamnese, não coletando informações. Bom, Danilo, e existem muitos, hoje em dia, né, muitos profissionais, o ramo mesmo, né, aí da medicina, da estética, cresceu muito. Então, hoje tem vários mentores de médicos, né, e de várias frentes. E, inclusive, muitos dos seus mentorados também já foram mentorados, né, de outros profissionais. E dentre todos esses, né, cada um com as suas histórias, com as suas expertises, qual que é o seu diferencial? E por que você vê, assim, que dentre esses profissionais, né, eu falo assim, por que eu deveria, então, te escolher, né, dentre essas opções? O que eu vejo do grande diferencial nosso é o retorno sobre o investimento, né, que é o ROI. Então, hoje posso afirmar categoricamente que os nossos clientes, aqueles que investiram dentro da nossa mentoria, tiveram ROI sobre o valor. E falando de estrutura, o trabalho é totalmente personalizado, né? Eu conheço pessoas que estão em grupos que tiveram excelentes resultados, mas a gente está aqui para falar do nosso, né? Assim como nós temos alunos que são mentorados por grandes players aí. Inclusive por players que eu me inspiro no trabalho, né? Então, cada um tem uma metodologia de trabalho. O que eu posso falar relacionado à nossa metodologia? Dentro do que nós temos de estrutura, que é uma estrutura totalmente personalizada, o foco é 100% em aulas práticas. Então, não tem... eu não fico... assiste vídeo, assiste não sei quantas horas de vídeo, lê não sei quantas horas de material. Não. O foco é 100% na prática. E a pessoa está acessando 15 anos de experiência, que o trabalho é diretamente comigo. Então, quando eu falo para ela, faz isso, prospecta dessa maneira, aborda, aqui você quebra a objeção dessa maneira, aqui você utiliza essa técnica de vendas, são exatamente ferramentas que eu utilizo. Até postei um stories recentemente, né, mostrando a metodologia de como você faz um agendamento em 10 minutos. Como agendar em 10 minutos. E foi exatamente a mesma estrutura para realizar um agendamento. Então, o grande diferencial hoje é atendimento personalizado, aula 100% prática e a mentoria diretamente comigo. Não é com o estagiário, não é com o primo, não é com a filha. O trabalho é 100% prático e aonde a pessoa me acessa diretamente. Legal. E eu vejo também muito, de forma até geral, né? As pessoas vão num curso, vão num treinamento, aí chega, né, animado, cheio de informação, e aí não consegue depois replicar para o time, né? Ou colocar aquilo em prática. E como que você trabalha de uma forma que então isso seja realmente prático e colocado ali no dia a dia?
Trazendo mais um ponto, né? Mais um diferencial importante você ter trazido esse assunto é o acompanhamento. Porque uma coisa é eu vir, imagina que você é esse copo. Eu venho, te encho de água, e aí, o que você vai fazer com essa água agora? Porque não adianta eu vir falar, por exemplo, de técnica de venda, de falar pra doutora. Doutora, aqui nós vamos trabalhar PNL. Mas, Danilo, o que é PNL? Imagina que você está num grupão lá, tá todo mundo falando de PNL. Tá falando de inteligência emocional. Aí você ouviu PNL, inteligência emocional. E agora, como é que eu aplico isso? Então, ao longo, nós estruturamos, eu venho com a metodologia, aplico a metodologia e acompanho. Ou seja, ó, doutora, nós vamos caminhar juntos. Nós estamos de mãos dadas ao longo desse processo. Você não vai ficar dependendo de encontros, por exemplo, sazonais. A cada 15 dias a gente vai se encontrar. Não, legal, dá para fazer um encontro a cada 15 dias. Mas e esse acompanhamento depois? Esse acompanhamento próximo, esse acompanhamento personalizado? Então, indo naquela linha, eu não te dou o peixe, eu te ensino a pescar. Só que quando você estiver lá pescando, eu tô contigo, joga ali. Joga aqui, joga mais pro fundo, joga mais pro raso. Aqui, ó, vamos falar de PNL, ó, esse é o conceito, essa é a estrutura. É esse gatilho aqui que nós estamos utilizando, ele vai impactar nessa vertente, nessa tomada de decisão desse paciente. Então, o acompanhamento próximo desse profissional é onde faz a diferença e com que ele tenha o retorno sobre aquilo que ele investiu. Uhum. Aí você fala que o grande diferencial é de ser o personalizado, porque aí você consegue ir realmente na raiz do problema, como que funciona isso e por que que esse é o grande diferencial e causa aí um ROI tão rápido, né? Vamos lá. Imagina que você é uma médica. E aí você está num grupo com 50 pessoas. Você se sentiria à vontade em falar que teu faturamento tá horrível, que tua secretária não tá vendendo, que o mês que passou você teve que tirar dinheiro do bolso para poder pagar a clínica? Fora também que cada um tá no momento ali, né? Exato. Então, assim, ó, o trabalho por ele ser personalizado, quando eu abro uma sessão contigo, eu, você e o seu time, você se sente mais à vontade, você concorda? Você vai lá num grupo de 50 pessoas, 100 pessoas se expor, falar que teu faturamento tá horrível? E às vezes você vai estar lá nesse grupo também falando sobre a jornada do sucesso do cliente, sendo que nem ali o arroz com feijão ainda ela tem, né? Então você consegue personalizar realmente com aquilo que vai causar mais impacto rápido. Acho que isso que é o mais legal, né? Exato. Dentro da personalização é exatamente isso. Então, assim, o meu problema é atendimento, eu já vou na raiz do problema. Não, Danilo, o meu problema é fechamento de vendas. Já vamos começar pelo fechamento de vendas. Então, esse dinamismo, de acordo com o diagnóstico que eu faço, esse diagnóstico que nós fazemos na mentoria personalizada faz com que eu tenha o direcionamento e faça com que ele retorne ali o investimento sobre o investimento, o retorno sobre o investimento. Por quê? Nós vamos na raiz do problema. Quando você está num grupo, você tem ali uma linha. Então, imagina assim, esse grupo já está rodando há 6 meses, você entrou agora. Eles não vão parar o grupo, voltar lá no início e te brifar tudo. Não, você vai entrar ali, você vai acompanhar o ritmo daquele grupo ali. Já conosco, não. Nós vamos, abre a sessão, qual que é o teu maior problema? É fechamento de vendas, então vamos atacar isso. Não, é atendimento. Vamos atacar aqui. É aumentar a taxa de conversão, é aumentar o ticket médio. Então, nós vamos na causa raiz do problema que mais se ressalta ali naquele diagnóstico que nós fazemos. Legal. E falando também sobre diferenciais, né, dos concorrentes, eu sei também que muitos dos seus concorrentes, eles trabalham diretamente ali com os doutores, né? E uma coisa que é muito legal é que você envolve também o time de secretárias.
Então, hoje, você faz mais específico para o doutor, para a secretária? Você gosta de fazer essa mescla? Como que é esse trabalho, até para poder tornar ele mais replicável? Imagina assim, o doutor, que é 99% dos casos, ele tá com a agenda cheia. Aí ele vai lá, faz uma baita de uma mentoria, investe um valor considerável lá. Aí ele chegou na segunda-feira, a agenda dele tá como? Cheia. Como que ele vai descer aquele final de semana maravilhoso, aquele final de semana que ele absorveu aquele monte de conteúdo e ele tá com a agenda cheia? Então, o que acontece? Que é a grande frustração aqui de muitos doutores e doutoras que nós conversamos. Ele vai e faz um curso maravilhoso, só que ele não consegue replicar. Aqui tem outro diferencial do nosso negócio. Então, eu não faço só com o médico, com a médica, com a dentista. Eu faço treinamento com o time também. Até porque são as secretárias que vão fazer o agendamento, né? Exatamente, elas que estão no front no dia a dia. Quem é... Doutora, se você já está numa mentoria, significa que você tem um nível de consciência acima. Só que adianta você ter um nível de consciência acima e o teu time não acompanhar? Porque os doutores, eles fazem, né, muitos cursos, eles estudam, mas quantos deles, quando você pergunta ali, já fez um treinamento de vendas com o time, né? Ah, muitos. Posso falar de cada 10, 9 já investiu em algum treinamento, alguma mentoria. Mas a grande questão é não conseguir replicar. Esse é o grande ponto. E ele não replica porque ele não tem tempo. A maioria está com a agenda lotada. Porque realmente o foco ali é a entrega, né? É ele fazer o trabalho ali que ele estudou por anos. Então, ele quer realmente ter um time mais autogerenciável, que vai ali fazer uma boa gestão daquela agenda daqueles pacientes, para ele realmente poder fazer aquilo que ele faz de melhor, né? Através da nossa mentoria, você, como profissional, vai poder se autorrealizar exercendo a sua profissão e ter um time totalmente independente. E de que maneira que é essa independência? Quando eu venho, eu capacito a sua secretária, a sua assistente, para que ela desenvolva o trabalho e ela tenha uma autonomia relacionada a tudo aquilo que está voltado para o seu comercial. Então, ao invés dela levar problema para o médico, para a médica, ela começa a ter uma visão estratégica. Começa a levar solução. Doutor, aqui nós recebemos 10 leads hoje, só que converteu 1. Vamos avaliar aqui. O meu atendimento eu fiz conforme está dentro da estrutura de agendamento que nós colocamos. Então, eu creio que aqui nós estamos com uma baixa qualidade de lead na campanha. Fiz a ativação da base aqui. Dessa ativação de base, daqueles pacientes que tinham potencial, eu consegui, de 10 contatos, eu converti 5. Ela passa a ter, através da mentoria, uma visão estratégica. Exato. E até é um diferencial, né, que você faz ali regularmente com os seus mentorados, é o planejamento estratégico, porque até nas calls, né, alguns falam, não, eu tenho esses números, minha secretária me envia, mas o que, afinal, você faz com esses números que você recebe da agência, né, da sua secretária? É realmente fazer a gestão do resultado, né? Exato. Hoje, sem gestão e sem o PDCA, que é o que nós fazemos, né, diariamente, fica muito difícil do profissional tomar decisões tomar mesmo. decisão. Exatamente. As decisões, elas precisam ser pautadas em dados. Então, mesmo que você receba um relatório da tua agência, aí você saiu da clínica 8 horas da noite, você vai querer olhar relatório? Não
não vai. E não é o relatório por si, né? É o que eu faço com isso. Porque, às vezes, quem não tem tanta ainda a cultura, né, de vendas, de resultado, assim, eu vou ver quanto que eu vou faturar lá no final do mês, né? Às vezes, você conversa com alguém e fala assim, não sei quanto eu faturei, não sei quantos pacientes eu atendi, não sei qual que é o meu ticket médio. E aí, chega lá no dia 20, você vê que você não vai atingir a sua meta de faturamento. Mas você veio acompanhando, você veio traçando planos de ação para aquilo, o mês que está por vir, né? Eu já planejei, já sei que pacientes eu tenho que encaixar. Então, não é você ir passando ali, né, as vendas, a meta, deixando a vida me levar, né? Exato. Eu tenho até um caso, né, de uma cliente nossa. Nós fizemos o planejamento, fazemos o planejamento semanal. E aí, ao longo da semana, mesmo a paciente que pagou a consulta antecipada, 3 pacientes não foram. E eram pacientes de alto valor. Nós estamos falando, essa doutora trabalha com um ticket de 30 a 40 mil reais por mês. Perdão, por protocolo. E aí, ela mandou uma mensagem ali no grupo, desesperada, na mesma hora. Danilo, as pacientes não vieram, e agora o que a gente faz? Sentamos, olhamos o cenário, envolvemos a secretária. Vamos lá. Quem dá pra gente encaixar? Quem dá pra gente antecipar? Aí a secretária, dá pra fazer com fulana, ciclana, beltrana. Pegamos esses 3 horários, olhamos pra agenda futura, antecipamos esse paciente. Então, baseado no planejamento estratégico e na visão da secretária, que já tinha um planejamento de mês, nós conseguimos cobrir aquele gap que estava na agenda ali daqueles 3 horários. Agora, quantas clínicas fazem isso? E, inclusive, foi o mês recorde, né? Exatamente. Esse mês foi o mês que ela faturou mais de 320 mil reais, que ela saiu de 60 mil para mais de 320 mil reais. Então, os dados, como você muito bem trouxe, eles não têm eficácia e funcionalidade nenhuma se não tiver métricas para você poder fazer todo esse acompanhamento. Uhum. E falando, né, a gente estava falando sobre o final do ano, sonhos, metas, e muitos aí dos seus mentorados vêm, né, na sua primeira reunião aí, com os sonhos deles. Alguns, infelizmente, até mesmo pensando em desistir, né, muito desanimados. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco de quais sonhos que você realizou, né, dos seus mentorados, coisas que às vezes nem eles mesmos imaginavam chegar. Legal, teve uma cliente recentemente que compartilhou um sonho. Ela tinha um sonho de ter um carro, e através da mentoria, através do quanto nós alavancamos o resultado dela, ela realizou esse sonho de fazer a aquisição desse carro. E não só a realização do sonho, mas ela me trouxe que se a gente tinha a agenda para incluir o esposo dela, que também é médico, na mentoria. Então isso é uma satisfação muito grande, né? Você vê que através do trabalho, todo mundo tem um sonho, né? E através do nosso trabalho, através da metodologia, você vê os seus clientes tornando esse sonho realidade. Tem uma outra cliente nossa que também está construindo uma clínica. É um espaço de mais de 150 metros quadrados. E esses dias, né, a gente conversando no grupo, ela falou, nossa, ó, faturamos legal aqui. E rolou ali uma brincadeira, ó, esse valor aqui vai ser para a marcenaria. Esse valor aqui vai ser para isso e aquilo. Então, mais um sonho sendo realizado, né? Uma baita de uma estrutura sendo construída. E esse é um case que saiu de 270 para mais de 600 mil reais de faturamento. E para mim, né, como profissional, isso tem um ganho muito grande, né? Assim como eu disse, né, para você como profissional, como doutora, é mais fácil você vender para quem você já conhece. Então, imagina se esse cliente feliz, um cliente feliz, te gera outro cliente feliz, que te gera uma indicação. Essa doutora, ela realizou o sonho dela.
E agora ela está trazendo o esposo que ficou ali no bastidor olhando o trabalho. Gostaria que você fizesse um convite aí para quem está assistindo de, né, nem que sim, nem que não, de interesse na mentoria, mas de conhecer o trabalho e convidar a pessoa para a sua reunião estratégica, né? Como que funciona essa reunião estratégica, como que a pessoa ela já tem ali um ganho, né, nesse momento com você. Então, explicar um pouquinho como funciona, né, e fazer o convite aí pro pessoal. A sessão estratégica que nós fazemos, ela é de grande proveito. Eu já tive call que eu fiz, que a pessoa veio, ela gerou tanto valor, isso foi um erro, inclusive, né? Ela tirou tanto valor que eu entreguei demais ali na call, ela foi, aplicou e hoje ela tá aí no mercado e não fechou com a gente, né? Pagou e pediu o estorno ainda. Então, assim, de tanto valor que foi gerado. Então, para quem... E não é para todo mundo, tá? Que fique, assim, bem aberto. Da mesma maneira que eu ensino a doutora, o doutor ali na ponta, selecionar o perfil do paciente, eu também faço esse processo de seleção. Então, se você passar pelo processo, pelo crivo que nós temos e chegar até a call de vendas, você vai sair com um plano de ação detalhado ali, mesmo que você não feche. A gente entrega um plano de ação personalizado. Te falo, ó, teu problema tá aqui, o ideal é que você faça isso ou aquilo outro. E, acima de tudo, né, para você fazer parte da mentoria, primeiro passa por um processo de aprovação. E se nós identificarmos que você tem o perfil, para você que está assistindo, se você tiver o perfil, eu te coloco em contato com todos esses clientes que eu citei aqui agora. Você vai falar com cada um deles. E aí, você ouve direto da boca de quem está vivenciando o trabalho na íntegra. E eu tenho uma premissa comigo que é a seguinte: se o meu cliente não me vende, você não precisa voltar comigo. Você não faz sentido nenhum, né? Porque ele está vivenciando na ponta, ele está colhendo os resultados de tudo aquilo que a gente vem semeando através do trabalho. A reunião estratégica já é um início da mentoria. Quem participa dessa sessão já sai com insights que, independente se ele fechar ou não o negócio, ela já pode aplicar. Por quê? Esse diagnóstico ele vai na raiz do problema. E eu gosto sempre de trazer a visão do over-delivery. Eu gosto de entregar, e isso eu te convido você a falar com os meus clientes, né, depois de aprovado, a maneira na qual a gente entrega, porque é sempre o over-delivery, entregando sempre além do combinado, conversando em grupos de WhatsApp 10, 11 horas da noite, conversando de sábado, domingo, feriado, não tem tempo ruim. Eu sempre entrego além do combinado. E ali na sessão estratégica, para você que estiver ali, você vai sair com insights que tranquilamente você pode aplicar. Se você aplicar só cobrar a consulta antecipada aqui, que é uma recomendação nossa, e alavancar essa consulta de acordo com o teu custo operacional, já é de grande valia, já vai mudar o teu resultado, o faturamento dessa médica, desse médico que está assistindo a gente. Maravilha. Bom, Danilo, e uma mensagem final aí que você gostaria de deixar para as pessoas, né, para os doutores aí desse Brasil, até fora do Brasil, né, também a gente fala. E sobre, eu acho que agora a gente vai além ali da medicina, né? Sobre o empreendedorismo, sobre vendas. Então, como isso é importante os doutores eles olharem além da clínica, né? Para o negócio deles e como vendas pode transformar o negócio deles. Você, médica que está assistindo esse vídeo, você tem que entender que a faculdade, ela te formou, te capacitou para você exercer a tua profissão. E se você quer ter uma clínica exponencial, uma clínica com grandes resultados, você vai precisar sair desse campo operacional e ter uma visão de empresário. Você é um médico, uma médica, um dentista, ou você
só um empresário você não exerce, assim como tem grandes players aí no mercado que hoje são empresários e não mais colocam a mão na massa, ou você é a fusão. Você é um médico, você é uma médica e você é um empresário. O melhor dos mundos é você ter a visão de empresário e unir com a sua profissão. Então, tendo essa visão, e é o que nós trazemos muito dentro da mentoria, que é aonde vai impactar nos seus resultados. Tanto é que reuniões gerenciais que você faz semanalmente, justamente é uma visão estratégica de um empresário. O empresário olha semanalmente para os seus resultados, para onde está caminhando. Então, a tua clínica, ela é um negócio. O teu CNPJ é um negócio. Você precisa ter essa visão de que eu preciso parar e olhar para o meu negócio, para a minha clínica como um negócio. Visão estratégica. Para onde que esse negócio está indo? E o que vai solucionar, e todas, sem exceção, todas as clínicas, desde uma que está começando até clínicas, a gente tem, eu converso com gente que já fatura na casa de 1 milhão aqui. Todo negócio, ele gira em torno de vendas. Se você não está vendendo, você precisa resolver esse processo, esse problema, né, esse gargalo que tem no seu processo comercial. Maravilha. E considerando aí, né, você conversa com muitos doutores, né, você tem muitos doutores aí como seus clientes de sucesso, qual que você vê que é o fator que os doutores de sucesso têm em comum? Bacana, excelente pergunta. De maneira geral, eu vejo que os meus clientes, aqueles que têm essa visão voltada pro comercial, aqueles que participam ativamente do comercial, olhando para os resultados, fazendo o acompanhamento das métricas, esses são os clientes que mais performam. Então, assim, a gente, lá no início da jornada, tivemos alguns clientes que não tinham essa visão e que, ao longo do processo, fez sentido, não fazia mais sentido a gente acompanhar, tanto é que nós rompemos alguns contratos. Então, de maneira geral, aquele que permanece como cliente é aquele que está engajado, que acompanha e que, acima de tudo, coloca em prática tudo aquilo que a gente traz no treinamento. Afirmo categoricamente, se aplicar tudo isso que nós conversamos aqui ao longo desse podcast, os seus resultados mudam. Esse profissional, essa clínica vai ter resultado. Legal. E por que para a secretária participar da sua mentoria também é vantajoso aí, né? E pode alavancar a vida dela também com esse trabalho. Agora é para você, secretária que está assistindo a gente. Eu trabalho sempre com os donos das clínicas, os profissionais, os doutores. Eu trabalho sempre com os doutores a política dos 2 R's, que é remuneração e reconhecimento. E eu sempre digo que para a clínica ter um faturamento que ela nunca teve, ela precisa pagar para a secretária um salário que ela nunca teve. Então, você, secretária, tem que ganhar bem. O time tem que ganhar bem. O time dessa cliente nossa que faturou mais de 600 mil reais, elas vão ganhar uma viagem. Então, assim, remuneração e reconhecimento. Então, a secretária ela tem que ganhar bem, ela tem que levantar da cama diariamente e olhar e falar assim, eu vou lá para a clínica da doutora e lá eu realizo o meu sonho. Eu pago a minha faculdade, eu troco de carro, eu troco de moto, eu ponho o meu filho num colégio bacana, eu pago um plano de saúde. Você, secretária, se você não tiver com essa perspectiva na clínica onde você trabalha, é a hora de mudar. É a hora de buscar algo novo. E essa visão eu trago muito para os meus clientes. Paguem bem as suas secretárias. Pague um valor justo para ela. Trouxe resultado, remunera bem. Primeiro você divide e, consequentemente, o resultado se maximiza. Então, você, secretária, você tem um papel fundamental dentro da clínica. Eu já tive desse lado aí. Eu sei o quanto é árduo o trabalho no dia a dia. Sei quanto é penoso trabalhar com aquele volume gigantesco de pacientes. Gente que trata mal. Então,
Acima de tudo, a secretária é o pilar central da clínica. Secretária tem que ganhar bem e ganhar um salário que permita com que ela realize principalmente os sonhos dela. Sim, é a tríade do sucesso ali, né? A secretária feliz vai fazer o cliente feliz, porque o primeiro cliente é o cliente interno, né? Que é o nosso time. Então, ela estando feliz, ela vai atender bem esse cliente. Esse cliente sendo bem atendido, estando feliz, vai comprar mais, né? Então, a terceiro pilar ali da tríade vai deixar a clínica também, né? O doutor ali, o faturamento, tudo, todo mundo vai ter sucesso dentro disso. E, inclusive, tem secretárias que elas que te convidam para a clínica, né? Então, você vê que elas têm um poder também, a partir ali do trabalho delas, né? Dessa vontade delas de mudar aquele resultado. E elas podem também, né, acessar esse seu trabalho e apresentar, né, para os médicos. Exato. A porta de entrada, né, para os clientes, recentemente até fechamos um negócio com um cliente que foi a secretária que nos indicou. E então, você, secretária, volto a dizer, você tem papel fundamental dentro da clínica. Se você tem vontade de crescer, de se desenvolver, uma secretária hoje que sabe vender no mercado que é escasso, essa secretária ela tem potenciais de ganho 5, 7, 10 mil reais por mês. Por quê? Porque não tem. Hoje, a maior dificuldade das clínicas é um time não treinado. Então, se você tem vontade de se desenvolver, é a hora de você pegar esse vídeo aqui e mandar pro dono da clínica, pro doutor, pra doutora que você atende e mostrar para ele assim, olha, tem esse problema que nós estamos tendo aqui, dá para solucionar. E você faz parte dessa solução. Você já começa a mostrar para esse profissional que você quer algo diferente. Ele já olha para você, pô, legal, ela teve a iniciativa de trazer uma solução. Porque o problema, esse médico já sabe que existe lá, né? Então, olha para a tua clínica e principalmente para você. Você quer se desenvolver? Quer crescer? Quer ganhar mais? É através de uma mentoria. É através de um processo estruturado do fluxo comercial que vai permitir com que você tenha aí ganhos acima da média. E é uma retroalimentação, né? Se a secretária ela tá fazendo um bom trabalho, ela vai fazer a clínica faturar mais. Se a clínica fatura mais, a clínica pode pagar um salário melhor para a secretária. Então, os dois só vão alavancando, né? Dessa forma. Exato. Através do treinamento, nós vamos fazer com que a clínica fature mais. E aí, se a clínica está faturando mais, consequentemente, você vai ganhar mais, né? E acima de tudo, nada é para o resto da vida. O conhecimento que as secretárias vão absorver aqui, ela vai levar para o resto da vida. Seja numa clínica, nessa clínica, ela montando o negócio dela, porque venda é venda. Depois que você aprendeu a vender jato e vender terra é a mesma coisa. A diferença é só o público que você está vendendo e o perfil do cliente. No seu caso aí, né, o perfil do paciente. Maravilha, Danilo. Muito bom o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai gerar muito valor aqui para o pessoal que assistiu, para esses doutores. E realmente é o nosso objetivo, né? Poder aí alavancar essas clínicas do Brasil e levar, né, uma cultura mesmo de vendas, de resultado, de lucro. E gostaria de agradecer aqui pela sua participação. E com certeza teremos próximos aí, porque tem ainda muitas dúvidas, muitas perguntas para fazer. Então, você está aí já com a agenda marcada para a gente fazer próximos podcasts. É muito bom, troca muito valiosa. Passamos aqui 2 horas, né? E falamos... é um grão de areia no deserto, né? Tem muito conteúdo que dá para a gente trazer aqui para discutir. Hoje demos pontapé aí. E com certeza faremos novamente um bate-papo, trazendo mais conteúdos, principalmente voltado para a dor, né? Então, das doutoras aí no dia a dia. E vamos junto, né? Tem a grande questão aqui é a seguinte: vendas é o que vai resolver o seu problema.
foca em vendas. A mensagem é essa. Dê direcionamento e dê atenção para o seu comercial. O meu mentor lá do início, a pessoa que me mentorou lá no início da minha carreira, ele dizia assim: vendas são hemácias. Assim como a graxa é para o mecânico, o sangue é para o médico, vendas é o que vai fazer funcionar a engrenagem de toda a clínica. Muito Bacana. obrigada pela participação e até a próxima.